Bom dia a todos. Agradecemos a oportunidade de participar desse evento tão importante que é o Congresso Internacional Movimentos Docentes e é com satisfação que apresentamos nosso estudo intitulado Trabalho Colaborativo entre os Intérpretes de Libras do curso de Pedagogia Bilíngue no IFG Campus Aparecida de Goiânia, Goiás, sob a autoria de Alessandra Campos Lima, professora mestre da Universidade Federal de Goiás, UFG, e Marli Rodrigues da Silva Souza, intérprete de Libras do Instituto Federal de Goiás, IFG. Essa pesquisa aborda leis relativas às políticas linguísticas e à acessibilidade, das quais podemos destacar a Lei 9.394, de 1996, que, especialmente na rede regular, garante o acesso à educação especial. Também destacamos a Lei 13.146, de 2008, que assegura o dever do Estado, da família e da sociedade em ofertar educação de qualidade à pessoa com deficiência. Em relação ao aluno surdo, a pesquisa aponta o intérprete de Libras como meio de acesso à informação. Dessa forma, esse profissional, como parte efetiva da inclusão educacional do aluno surdo, é um dos desdobramentos dessa política de acessibilidade. Essa pesquisa foi motivada pela experiência de uma das autoras, atuante como intérprete de livros do curso de Pedagogia Bilíngue, que desejou investigar como se dava o trabalho em equipe. Portanto, o objetivo da pesquisa é investigar os apontamentos considerados positivos e negativos em relação ao suporte oferecido pelo intérprete de apoio ao intérprete atuante. Alguns apontamentos em Lacerda 2010. Sabe-se que o ato de interpretar é uma ação muito antiga. Em relação aos tradutores e intérpretes de Libras, a maioria iniciou sua carreira na convivência informal com o surdo. Contudo, não podemos perder de vista que a função foi e continua sendo a de mediar a comunicação entre os envolvidos. Ressalta-se ainda que na educação bilíngue, este profissional mantém uma relação estreita com o aluno surdo. Em relação ao trabalho colaborativo, Damiani, 2008, em seu estudo, salienta a importância de os intérpretes apoiar uns aos outros de modo a desenvolver um trabalho colaborativo entre eles. Nogueira, 2016, ele ressalta que essa relação colaborativa contribui para a qualidade da interpretação, uma vez que intérprete atuante e intérprete de apoio atuam em tempo integral durante todo o momento de trabalho. Essa pesquisa é qualitativa e de caráter exploratório descritivo. Foram então entrevistados 6 intérpretes de Libras que atuam em duplas. A coleta dos dados se deu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, campus Aparecida de Goiânia. Os dados foram coletados por meio de registros em diário e questionário e foram agrupados em categorias para sua análise. Com relação à categoria 1, o trabalho colaborativo, os intérpretes, ao serem questionados se trabalham em duplas, todos responderam que sim, e completaram dizendo que isso é positivo, uma vez que diminui o risco de lesão por esforço de repetição, LER, a qual o intérprete está sujeito no caso de atuar sozinho por longos períodos. Nesse ponto, ao serem solicitados a emitir opinião com relação às características de um trabalho colaborativo, eles responderam que isso diminui o risco de lesão. Ao serem questionados sobre se considerava o trabalho desenvolvido pela dupla de intérpretes colaborativo e que justificassem a resposta, um deles respondeu nas opções sim e não. Esse fato, em nossa opinião, demonstra que esse participante apresentou uma visão mais próxima da prática que a vivência, em detrimento da visão idealizada da prática do intérprete de apoio. Do restante, metade respondeu não, considerando que, quando o intérprete de apoio se distrai, não cumpre com seu papel de oferecer auxílio ao colega.
Por outro lado, metade dos colegas responderam sim, o que pode indicar ao menos duas possibilidades que necessitariam ser de investigação para comprovação. A primeira delas é que as falhas do intérprete de apoio são mínimas, ao ponto de não influenciarem no desempenho do intérprete atuante, que, portanto, as falhas não são relevantes. E a segunda é que as falhas existem sim, no entanto, a proximidade do trabalho cotidiano impediu o colega de responder afirmativamente para evitar eventual constrangimento na convivência no ambiente de trabalho. Sobre a categoria 2, atitudes que oferecem ou não apoio, ao serem questionados se havia momentos em que o intérprete de apoio falhava em oferecer suporte, foram unânimes em dizer que, embora o trabalho colaborativo aconteça, há momentos em que o intérprete de apoio falha e que isso desestabiliza a dinâmica de trabalho do intérprete atuante. As respostas dessa pergunta remetem à pergunta anterior, quando metade dos colegas respondeu sim e não, confirmando que, na prática, há momentos em que o intérprete de apoio pode falhar em seu papel, deixando o intérprete atuante sem o auxílio necessário. Essa falha ocorre quando o intérprete de apoio não olha para o intérprete atuante, manipula o celular, sai da sala. Por outro lado, o suporte ocorre quando o intérprete de apoio, entre outras possibilidades, fornece sinal, acompanha a tradução, apresenta datilologia, ou seja, digita as letras de termos estrangeiros. O intérprete de apoio deve estar atento no desempenho do intérprete atuante em todo o desenrolar do processo de tradução do colega. O trabalho do intérprete de apoio oferece ao colega atuante maior conforto no desenvolvimento do seu trabalho, além de conferir segurança a ele. Esse fator é muito relevante na ação tradutória. Em relação às considerações finais, a partir da análise dos dados, foi possível concluir que o objetivo deste trabalho, que foi o de investigar os apontamentos considerados positivos e negativos com relação ao suporte oferecido pelo intérprete de apoio ao intérprete atuante durante o ato tradutório em dinâmica de trabalho colaborativo em ambiente acadêmico, foi alcançado com êxito. Outros sim são os fatos que, a partir da coleta de dados, nos permitem afirmar que o trabalho colaborativo do intérprete de apoio e intérprete atuante pode interferir e impactar no desenvolvimento deste. Portanto, no trabalho colaborativo, o intérprete de apoio tem função primordial. Outro ponto muito importante que deve ser ressaltado é que o intérprete de apoio não descansa, ele acompanha o intérprete atuante. Dessa forma, assinalamos a relevância da função do intérprete de apoio, o qual tem papel fundamental na atuação do trabalho colaborativo. Essas são as nossas referências. Nosso muito obrigada.